Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga Nessie Chagas e agora eu vou falar para vocês sobre o plantio de orquídeas terrestres, especialmente sobre orquídeas terrestres, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é que as orquídeas terrestres, elas têm um crescimento um pouco mais rápido do que as das orquídeas epífitas, ok? E você tem que saber quais podem pegar mais luminosidade e quais devem ser cultivadas na sombra. Então, algumas orquídeas que você pode cultivar a sol pleno: Spatoglotis, Citopodium, tá bom? Arundina. Sem dúvidas, essas plantas você pode cultivar no sol, no jardim, não tem problema. Orquídeas terrestres que gostam de mais sombra: Ludisia discolor, Phaius, ok? E alguns Zygopétalum, especialmente esses híbridos que você compra em exposição. Bem, eu fiz uma mistura nessa bacia aqui. O que tem aqui dentro? Areia grossa de construção. Quando o pedreiro peneira a areia, sai a fina por baixo e aqueles cascalhinhos, aquela areia grossa que sobra, eu sempre pego e guardo lá na minha casa, porque eu uso muito no plantio também de Hoffmann Sanguela a areia grossa. Então a areia grossa sempre está presente nas minhas misturas. Areia grossa de construção, terra vegetal misturado com essa terra vermelha comum, tá? E resto de substrato a qual foi plantado Cattleya ou outras orquídeas. Eu tenho uma Cattleya que eu preciso mudar de vaso. Mudei de vaso essa Cattleya, sobrou aquele substrato, eu uso no plantio das minhas orquídeas terrestres. Tanto a areia grossa como o resto de substrato de orquídeas epífitas misturados vão dar um arejamento, um melhoramento na respiração, tá, das raízes das orquídeas terrestres, certo? Já preparei um vasinho plástico, furei nas laterais com a faca mesmo, porque ele não estava furado, ok? Furado embaixo, e já coloquei os caquinhos de telha para ajudar na drenagem. A Neobatamia gracilis da Nessie produziu 4 cakes, então já está na hora de eu fazer o plantio dessas mudas. É importante que você sempre centralize as orquídeas terrestres no meio do vaso. As orquídeas terrestres produzem várias guias, então não é interessante fazer igual as orquídeas epífitas, especialmente Cattleya, encostar no cantinho do vaso para que a frente da Cattleya se desenvolva como nós fazemos. Porque as orquídeas terrestres não funcionam assim, você tem que centralizar a muda, porque ela brotará em várias direções. Isso acontece muito com Spatoglotis. Na verdade, com a maioria das orquídeas terrestres. Depois que eu fiz a mistura do material que eu falei para vocês, agora eu vou fazer o plantio. Tcharam! Depois de plantado, eu costumo colocar uma colher de café de bocache nas minhas orquídeas terrestres. Essa é a orquídea da Nessie e eu já vou providenciar isso. Caso você não tenha bocache, você pode colocar o osmocote. Na verdade, você não precisa colocar adubo nenhum, se você não quiser ou se você não tiver, porque naturalmente a terra vegetal e os materiais envolvidos aqui nesse plantio já tem muitos nutrientes, né, que vão alimentar a orquídea terrestre. Mas se você quiser dar um up, um reforço na sua planta, pode colocar adubo sim, tá? Tá ótimo. Então, vamos começar mostrando essa maravilhosa planta, que é um híbrido artificial entre a BLC Chocolate Drops com a Hoffmann Sanguela Millery. Interessante como, mesmo usando um híbrido complexo, que é a BLC Chocolate Drop, ainda assim, colocando a polínia da Hoffmann Sanguela Millery, a Hoffmann Sanguela Millery dominou, perdão, a forma da flor, né, do vegetal, inclusive, bifolhado, monofolhado, alternando, porque é um híbrido mais do que complexo, porque a BLC Chocolate Drop já é uma planta bem complexa. Híbrido complexo que envolve mistura de várias plantas, tá bom? Amados, essa Mimosa Sofronitella violácea da Nessie, linda, linda, linda. Estávamos falando de mini, há uns dias atrás aí, nós estávamos discutindo sobre mini micro-orquídeas, né? Então essa mini orquídea, ela não pode ser tratada como micro.
orquídea, porque tanto o vegetal como a flor tem um tamanho assim bem visível, né? Bem distinto, você consegue ver pétalas e sépalas facilmente. E é um tipo de mini orquídea, e existe até umas micro orquídeas que precisam de mais luminosidade. No entanto, são plantas que necessitam de um cuidado com relação à umidade, porque elas necessitam de umidade. E esse tipo de planta, que vegeta em altas altitudes, sempre precisa estar mais úmida. No entanto, além da umidade, esse tipo de planta precisa de um pouco mais de luminosidade para se desenvolver e florescer. Maravilhosa. Interessante que essa espécie, dentro desse gênero, tem a variedade alba e cerúlea também, que são maravilhosas. Não tem só o dela roxinha, não. No último vídeo que eu fiz aqui na casa da Nesia, eu mostrei o dendróbio anosmo dela, que estava nessa casquinha com flor, já murchou. E agora, essa semana, o dendróbio aphyllum dela, dessa casquinha, desabrochou. Olha que gracinha. Muito legal, um atrás do outro. E o cachepô principal da Nesia, do dendróbio anosmo, que vou mostrar para vocês florido, que coisa mais linda. Então, amores, não importa se você vai cultivar em vaso, cultivar em casca ou cultivar em cachepô. Olha essa beldade, que coisa mais magnífica. Muito cheiroso. Planta maravilhosa de se ter em coleções. Vale muito a pena, né? E é uma planta que outrora era bem cara no mercado e agora está com preço melhor. Lembrando também que existe a forma alba dessa planta e tem a forma dela cerúlea também. Eu já vi em redes sociais, na internet. Nunca vi pessoalmente. A alba sim, a cerúlea não. Estou encantado. Nem tudo são flores, né? Igual, por exemplo, o terraço da Nesia, onde fica as bandas, o que acontece? Ele tem sombritos nas laterais para impedir que o sol da tarde entre. Na verdade, para filtrar o sol da tarde, porque como são bandas, precisam realmente de mais luminosidade. Mas isso atrapalha um pouco a circulação do ar e quando as pragas se instalam, se multiplicam muito rápido. Então, novamente, eu vou ter que aplicar mais uma dosagem de defensivo, porque eles não estão dando trégua. E essa planta estava meio escondida e passou desapercebida. Olha aqui. Olha que coisa nojenta, chata. E aí eu peguei, né? Lógico que ela não está 100% morta. Vou tirar as partes, tratar com o defensivo. Vou plantar no toquinho para que ela se recupere. Não está totalmente perdida. Mas isso foi bom para mim porque agora eu vou lá em cima e vou aplicar de uma outra maneira. Porque tem algumas plantas que a gente não consegue visualizar e só subindo na escada para ver. Essa é a desvantagem de ter orquídeas empenduradas, né? Às vezes quando você percebe, já passou, tá bom? Tem mais alguma coisa? Não, meus amores, é só isso. Então tá, fiquem atentos às orquídeas terrestres. Qualquer dúvida sobre o plantio e cultivo de orquídeas terrestres, podem me perguntar. E qualquer outra coisa que foi falada aqui, super beijo. Tchau, tchau.